Caros irmãos, graça e paz. Estamos voltando aos nossos estudos sobre o Evangelho de Mateus, no intuito de meditar neste livro e aprender mais do Senhor Jesus, que está ensinando os seus discípulos. Nós vamos estudar hoje o texto de Mateus 6, de 1 até 8. Mateus 6, de 1 a 8. Todos podem acompanhar nas suas Bíblias ou ouvir a leitura que nós vamos fazer neste tempo agora. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra para a nossa meditação e crescimento espiritual. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente para compreendermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade em nos permitir estudar a tua palavra por meio da internet. Nós te glorificamos e te bendizemos, porque o Senhor é o dono, o Senhor absoluto do universo e de toda esta palavra que é viva, verdadeira, eficaz, confrontadora, exortadora, consoladora. Nós te louvamos por isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe no estudo dela e que ela fale ao nosso coração, transformando poderosamente as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, neste texto, vai ensinar agora sobre as práticas de 3 modalidades de ações piedosas. A vida piedosa dos judeus se manifestava principalmente por 3 práticas piedosas. A primeira prática piedosa que os fariseus praticavam como disciplina religiosa essencial era essas 3 práticas. As esmolas, a oração e o jejum. Com estas práticas, os judeus demonstravam que sua justiça era verdadeira. A sua justiça pessoal era demonstrada por estas práticas religiosas. Jesus vai ensinar que estas práticas religiosas dos judeus só têm valor quando a motivação do praticante, isto é, quando o coração do praticante deseja glorificar a Deus, isto é, obedecê-lo
de todo o coração. Nenhuma prática religiosa que não vise glorificar a Deus e engrandecê-lo e obedecê-lo de todo o coração é verdadeiramente prática religiosa. É, na verdade, uma autoexaltação. É uma exaltação de si mesmo. Quando a pessoa está praticando esse tipo de religiosidade, mas ele faz com o intuito, com a motivação de se mostrar, de parecer santo, de demonstrar que é melhor do que os outros, que é conseguir justiça pessoal para si, ele não está glorificando a Deus, pelo contrário, ele está afrontando a Deus. Com essas práticas, então, os judeus demonstravam sua justiça pessoal que Jesus não aceitou e disse que aquilo não era justiça pessoal, né? Que eles não poderiam ter nenhum galardão porque já estavam recompensados. O que eles queriam é ser reconhecidos pelos homens, e quando eles oram em voz alta, eles já são reconhecidos pelos homens. Muitos homens poderiam dizer: puxa, esse homem é verdadeiramente um santo, esse homem é verdadeiramente um religioso, este homem é verdadeiramente um judeu. Então, isso já era a glorificação que eles recebiam dos seres humanos, quando eles se manifestavam em busca de louvor para suas atividades pessoais, e não buscavam louvor de Deus e orientação da vida para glorificar a Deus. Essa situação importante era uma situação criticada por Jesus. Jesus não aceitava isso. E Jesus está questionando a motivação do praticante dessas atitudes religiosas, dessas disciplinas religiosas. Ele está buscando a motivação verdadeira. Se for glorificar o seu nome, ela é uma motivação verdadeira. Se não for glorificar o seu nome, ela não é uma motivação verdadeira. Ela é fraudulenta, e a glória não é de Jesus, mas a glória é da pessoa que participa. Portanto, se Jesus não é glorificado, não há nenhum benefício nessas atitudes. O primeiro ensino autoritativo de Jesus é: evitem praticar os atos religiosos com a finalidade de serem vistos pelas pessoas. Ou seja, nossa prática religiosa deve ser uma prática que interessa apenas a nós mesmos e a Deus. A nós mesmos e a Deus. É claro que no culto coletivo nós estaremos juntos, mas ninguém precisa saber da motivação interna do nosso coração. Nós devemos estar plenamente motivados para a glória de Deus, motivados pela sua bondade, motivados pela obediência à sua lei. Então, essa motivação de glorificar o nome de Deus é que realmente é válida. Esta prática de atos religiosos com a finalidade de sermos vistos pelas pessoas é uma prática que não traz nenhuma recompensa no reino dos céus. Ou seja, é uma prática vazia. Nem nós recebemos recompensa e nem Deus é glorificado. Deste modo, então, nós devemos evitar esse tipo de situação. Então, Jesus vai ensinar os seus discípulos a como não fazer esse tipo de coisa. Jesus vai falar contra os religiosos hipócritas que, quando dão a esmola, quando praticam uma esmola, eles proclamam esse fato. A trombeta aqui significa que eles gritam em alta voz que eles estão dando esmolas, né? Quando dão esmolas, eles proclamam em alta voz, ao som da trombeta, nos locais de reunião, nas sinagogas e nas ruas. Então, é muito típico de alguns judeus, dos fariseus, dos escribas, dos aplicadores da lei, dos estudiosos da lei, fazerem isso,
E Jesus, então, está censurando esta prática, porque eles estão exaltando a si mesmos, né? Então, Jesus está dizendo, ele é contra os religiosos hipócritas que, quando dão esmola, proclamam nos locais de reunião, nas sinagogas e nas ruas, proclamam as benfeitorias que fizeram. O que eles querem, na verdade, é glória para si. Eles querem ser glorificados. Eles não terão nenhuma recompensa divina. Não há possibilidade de eles serem recompensados por Deus, pois já receberam a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? O louvor do povo. O louvor que não conduz a lugar nenhum, que é pecaminoso, que alimenta o ego, que é mais pecaminoso do que qualquer atitude que nós tomemos regidas pelo pecado. Qualquer atitude que nós tomemos regidas pelo pecado são atitudes pecaminosas. E as atitudes de trombetas, né, que nós tocamos diante de nós por atos praticados, é pior do que isso, porque ela é consciente e nós, às vezes, praticamos atitudes inconscientes. Então, como fazer? Jesus está ensinando. Se você vai dar alguma ajuda, que ninguém saiba desta ajuda. Jesus dá um exemplo que é interessante. A mão direita não saiba o que a mão esquerda. Isso é um reforço para dizer que ninguém deve saber o que você fez. E você faz as coisas de uma maneira ideal e que ninguém precisa saber daquilo que você está fazendo. Só Deus é que conhece e só Ele que vai ser glorificado. Então, nós vimos como fazer. Agora, Jesus está ensinando como orar. Como orar. Nós vimos como fazer com as esmolas. E agora, como orar? A oração é outra prática religiosa que é uma modalidade de ação piedosa. Outra prática religiosa que é uma modalidade de ação piedosa. Ou seja, de ação educadora do cristão. Ela a oração é uma situação que é corrente na vida do cristão e que demonstra também, né, manifesta também o caráter do cristão. A modalidade de ação piedosa, que é a oração, pode revelar muito sobre o caráter do crente. Como não orar? Jesus vai ensinar. Não façam como os religiosos hipócritas. Eles gostam de orar nas sinagogas, gostam de serem vistos pelos homens. Não façam como os religiosos hipócritas que gostam de orar em pé nas praças, também nas sinagogas, nas praças públicas, né? Para serem vistos pelos homens. O que eles estão, na verdade, buscando é serem vistos pelos homens e serem exaltados pelos homens. Diante disso, eles não serão recompensados por Deus. Deus não vai recompensá-los por isso. Eles já receberam o seu louvor dos homens. O seu caráter já foi exaltado pelos homens. Portanto, a sua recompensa já foi conseguida. Não de um modo correto, mas de um modo pecaminoso. Mas agora eles já passaram por isso e perderam a oportunidade. Então, como fazer? Como fazer? Se você que contesta, se você contesta com o Pai, se você quer contestar com Ele, faça isso secretamente. Se você quer orar de maneira a contestar também com Deus por ações, como o profeta Abacuque fez, contestando com as ações de Deus, você precisa fazer isso secretamente, de modo que ninguém precise saber aquilo que você orou ao Senhor. Ore ao Senhor secretamente, porque seu Pai, que é o Senhor, que conhece seu coração e te vê secretamente, vai te galardoar.
Você pode orar com certeza de que Deus vai te ouvir quando você ora secretamente. Ninguém precisa saber que você está orando. Você não precisa publicar que está orando, nem ficar em pé na sinagoga e fazer aquelas orações longas que muitos faziam, porque tanto faz com orações longas ou curtas, com orações visíveis ao povo ou invisíveis ao povo, Deus te ouve e te responde. Aliás, Deus responde às orações feitas secretamente e não ouve as ações que são feitas publicamente em voz alta para que as pessoas ouçam e elogiem você. Você pode fazer oração em voz alta? Pode. Quando você é convocado a orar no culto coletivo, você pode fazer oração em voz alta, desde que ela seja legítima expressão de sinceridade do seu coração. Porque se não for, você estará orando como um fariseu, orando para as pessoas ouvirem. Aliás, muita gente ora para as pessoas ouvirem sua oração. Não use de repetições vãs. Não é por muito repetir que Deus escuta as nossas orações. Não é por orarmos repetindo expressões que nós conhecemos, né? Como muitos crentes oram, repetindo expressões que são conhecidas de todos. Não é para repetir expressões. Essas repetições são vãs. Mas nós precisamos entender que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus como o Pai, andam e na presença, não na presença de Deus, e que por muito falar eles pensam que serão ouvidos, e por muito conversar, por muito orar, serão ouvidos. Não serão ouvidos porque eles estão repetindo orações sem sentido para eles, orações que não cabem, portanto, no seu coração. Orem sucintamente, ou seja, sejam breves no orar, falem com Deus sobre aquilo que é essencial. Deus não precisa de você ficar falando, exercendo uma conversa que fala dos seus atributos, repete os seus atributos, fala com Deus como se estivesse ensinando Deus. Você não precisa disso. O Pai sabe de todas as suas necessidades antes que vocês peçam a Ele qualquer coisa. Portanto, seja sucinto no falar. Fale aquilo que é necessário de uma maneira clara, de uma maneira simples, sabendo que Deus ouve as suas orações e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, façam seus pedidos conforme a necessidade de cada um. Não é preciso justificar, não é preciso explicar, não é preciso ensinar Deus a responder às nossas orações. Jesus está dizendo que vai ensinar vocês a obedecer. E a oração que ele vai ensinar a obedecer é a oração do Pai Nosso, né? São orações que o discípulo precisa aprender a fazer. E é claro que nós estamos falando da oração do Pai Nosso e nós vamos estudar um pouquinho nela, porque ela é uma oração que é modelo para as nossas orações. Concluindo, Jesus está ensinando sobre as modalidades de ações piedosas, ações que devem ser praticadas por todos os crentes. Devem ser a manifestação de uma de suas de uma manifestação viva de uma de suas de suas manifestações piedosas, né? Manifestações vivas de uma religião verdadeira. Isso que nós queremos ver. Deus deseja ver isso. Ele está ensinando sobre nossas modalidades de ações piedosas. Então, na esmolas, nós devemos dar
com um coração alegre, sem que as pessoas precisem saber o que nós estamos fazendo. E as orações, nós devemos falar aquilo que Deus vai ouvir de uma maneira sucinta, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, sem também nos demonstrarmos para os outros que estamos orando. Não podemos, nas esmolas e jejum, praticar aquilo que vai glorificar a nós mesmos. Não são práticas que demonstram o caráter cristão, as esmolas e a oração. São práticas que demonstram o caráter cristão, daqueles que foram justificados por Jesus Cristo. Obras de salvos. São obras não para a salvação, mas obras de salvos. Devem ser realizadas de modo secreto, com a motivação correta para glorificar a Deus. Portanto, nós já aprendemos como praticar esmolas e como orar. Jesus, na semana que vem, nós vamos ver, vai ensinar sobre a oração dominical e depois como jejuar. Nós vamos aprender sobre isso na semana que vem. Mas vamos fazer algumas aplicações rápidas, porque nosso tempo já se esgotou. Ninguém pode obter salvação pelas obras, mas pode glorificar a Deus como salvo que pratica boas obras, as obras de Cristo que devem ser praticadas por nós. E você? Como você pratica esmolas, ou você nem pratica esmolas, ajuda. O que é praticar esmolas? É ser solidário às pessoas quando elas pedem para nós alguma ajuda. É ser solidário às pessoas que estão passando necessidade. É dar alguma coisa de nós mesmos, sacrificialmente, para que essas pessoas possam obter o alimento necessário ou tratar de uma situação complicada quando necessário. E Jesus disse que dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado. Portanto, as esmolas estão bem dentro desse princípio que Jesus estabeleceu. Segundo, Jesus ensinou, entre outras coisas, que devemos ser solidários, ajudar os necessitados, não desviar de quem precisa de nós. Você tem prazer em ajudar a quem pede? Você ajuda a quem pede? As pessoas que pedem esmolas acham resposta positiva em você? Nós precisamos fazer isso, porque isso é agradável a Deus. Terceiro, o que é que você pede a Deus? Jesus disse que o Senhor dá a todos que lhe pedem o essencial para a vida. Você usa vãs repetições, oração repetitiva, sem pensar, automática, oração que você faz sem nem estar pensando no que está dizendo? Nós precisamos entender que nós somos chamados por Deus a sermos fiéis e a pedirmos aquilo que é necessário. Nós recebemos de Deus tudo que é necessário, mas Ele quer que nós peçamos a Ele aquilo que é necessário. Muitas vezes nós pedimos o supérfluo. Deus não está preocupado com o supérfluo. Ele está preocupado com aquilo que nós precisamos. E Ele já conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que nós peçamos a Ele, porque pedir significa depender dEle, reconhecer que é Ele quem dá todas as coisas e saber que Ele dá no tempo certo tudo aquilo que nós necessitamos. Que Deus nos abençoe para compreendermos esta religião verdadeira, dar esmolas, orar, jejuar, e nós vamos estudar isso, se Deus permitir, o jejuar e a oração dominical na semana que vem. Que Deus abençoe aos irmãos, que todos se sintam agradecidos, né, a Deus por estarmos recebendo dele tudo que é necessário. Deus abençoe a todos.